Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena, a Arena do Futuro, esse programa que tem sido uma bênção para cada um de nós, para milhares de pessoas no Brasil, na América do Sul e no mundo inteiro. Por onde eu tenho viajado e passado, eu encontro pessoas que dizem: pastor, eu assisto a Arena, é uma bênção, é como se você estivesse na minha casa, na minha sala, no meu ambiente de trabalho. E é interessante também que às vezes eu estou andando no aeroporto, ou estou numa igreja, ou estou em algum outro ambiente, e chega uma pessoa e ela me abraça. Assim, nós nunca nos vimos pessoalmente, mas ela me abraça e diz assim: pastor, cheguei mais perto. Ou seja, esse carinho é um carinho que vem por causa da palavra de Deus e por causa do programa. E eu gosto de gente, gosto de estar com as pessoas, e eu penso que nós somos realmente uma família, somos irmãos, por isso um grande abraço para você, onde quer que você esteja, que Deus abençoe sua vida. Eu quero mandar um abraço especial para você do Rio de Janeiro, para você do Espírito Santo, para você de Minas Gerais. Um grande abraço para você que acompanha a gente no centro-oeste do Brasil, Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, você de Tocantins, você de toda essa região central do nosso país. Que Deus abençoe sua vida e obrigado por nos receber aí também na sua região. Um abraço para o pessoal de Goiás, da cidade de Goiânia e todo o estado de Goiás. Deus abençoe vocês. Um abraço também muito especial para você que nos acompanha no Norte e no Nordeste. Todo o pessoal do Norte, do Nordeste, receba o nosso abraço. Deus abençoe também vocês. E um abraço também muito especial para você de Florianópolis, para você do Rio Grande do Sul e para você do Paraná. E aqui deixo o meu abraço para o pessoal do Acre e para o pessoal de Roraima. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Bom, o nosso programa também está na rádio, Rádio Novo Tempo. Por isso, um abraço para os ouvintes da Rádio Novo Tempo que acompanham o Arena. E também nós estamos nas redes sociais, todas as redes sociais principais nós estamos. É só você colocar @Arena do Futuro. No nosso Facebook, facebook.com/Arena do Futuro, nós colocamos todos os dias um pequeno vídeo para uma meditação toda manhã. Também, de vez em quando, fazemos transmissões ao vivo de pregações que eu faço em algum lugar do Brasil ou até mesmo fora do Brasil. E você é o meu convidado a acompanhar o Arena, se inscrever em nossos canais e também divulgar para os seus amigos. É uma maneira da gente levar esperança para mais pessoas. Está bem? Agora, eu tenho uma coisa aqui na minha mão que você vai amar. Isso aqui é um curso bíblico, é uma série em DVDs, um curso bíblico, o mais novo, um lançamento, qualidade lá em cima, uma bênção de Deus, chamado A Verdade. Se você quer conhecer a verdade bíblica, você deve adquirir esse material. É de graça. É só você entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. E aí você vai perceber que tem um cadastro, você preenche o cadastro, faz o seu pedido e nós mandamos para sua casa ou para o endereço que você quiser, totalmente grátis. Vale a pena. Esse DVD tem abençoado milhares e milhões de pessoas, porque ele está em português e espanhol. Tá bom? Pode ser seu. Prepare-se para receber esse material. Bom, o tema de hoje, dentro da série Revelações, nós vamos falar sobre o Evangelho revelado. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia Sagrada nas mãos para começar o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre o Evangelho revelado. Você vai entender um pouco sobre a revelação do Evangelho e vai entender um pouco sobre o poder do Evangelho, essa revelação linda que Deus deixou para nós e que nós precisamos conhecer melhor, precisamos dedicar mais tempo para ele. No Arena do Futuro de hoje, você vai perceber que a revelação do Evangelho, ou o Evangelho revelado, é que vai dar a você a base e o preparo para ter um futuro maravilhoso, um futuro com Deus no reino dos céus. Bem, vamos então iniciar lendo um texto que é o texto base, que está em Romanos. Romanos capítulo 1. Esse é um dos textos mais lindos que nós temos, que toca, que mexe com o nosso coração.
Romanos 1, versos 16 e 17. Está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bom, esse texto traz uma definição de Evangelho que para mim é muito especial. Se você perguntar para qualquer cristão, para qualquer estudioso da Bíblia, para qualquer teólogo, se você perguntar assim, o que é Evangelho? Normalmente, basicamente, a resposta será: Evangelho significa boas novas. Perfeito. Correta resposta, é exatamente isso. Mas se você perguntar para Paulo, para o apóstolo Paulo, o que é Evangelho, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer exatamente o texto que acabei de ler. Ele vai dizer assim: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, essa expressão usada por Paulo aos Romanos, que define Evangelho, é uma expressão que não anula a primeira explicação, mas amplia, inclusive. E quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, ele está falando de uma experiência pessoal, da sua própria experiência. Porque Paulo era um perseguidor da igreja, você lembra? Ele era um inimigo dos cristãos, porque ele achava que o cristianismo não estava correto. Então ele lutava para impedir o crescimento do cristianismo. Ele era um inimigo e ele inclusive participou da morte de Estevão e estava perseguindo outras pessoas. Foi aí quando Jesus o encontrou e o converteu no caminho de Damasco. Por isso, quando ele fala assim, o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê, ou todo aquele que crê, ele também está colocando nessa definição a sua própria experiência. Quando você fala na palavra Evangelho, é importante que você entenda que Evangelho é mais do que uma palavra. E é mais do que um conceito, é mais do que uma filosofia, é muito mais do que tudo isso. Evangelho, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, verso 6, é algo tão extraordinário que eu vou ler para você. Vamos comigo para Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Aqui no Apocalipse, a revelação de Deus diz que o evangelho é eterno. Entendeu? Olha que revelação. Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. João, aqui no Apocalipse, inspirado por Deus, revela que o evangelho é eterno. Então, se o evangelho é eterno e se esse evangelho é o poder de Deus, você não consegue separar, desassociar, desvincular o evangelho do próprio Deus. Então, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito importante. Pensa comigo, irmã Maria, pensa comigo, irmã Maria. Não dá para você separar o evangelho de Jesus. Por quê? O evangelho é eterno e Deus é eterno. O evangelho é o poder de Deus. Então, aqui você tem o próprio poder de Deus. As duas coisas, na verdade, não são duas, é uma só. E quando você começa a estudar um pouco mais sobre o Evangelho, você começa a entender que o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. E é isso que eu quero mostrar para você. E essa é uma revelação importante. Essa é uma revelação muito importante. Por exemplo, você não pode ir a uma igreja ou ir a alguma reunião religiosa e lá as pessoas deixarem isso aqui de lado e aí vem um pregador ou uma pregadora e fala assim, Deus falou comigo e eu tenho uma revelação para vocês. E aí vem essa pessoa, homem ou mulher, e começa a profetizar lá no púlpito e revelar coisas da sua vida, deixando a Bíblia de lado. Se a Bíblia for deixada de lado, essa revelação apresentada no púlpito não é digno ou digna de confiança. Se qualquer revelação estiver fora do contexto bíblico, ela é falsa. Já ouviu falar do fake news? Então, esse aqui é fake gospel. Então, tem o fake gospel. Ou seja, é uma falsa mensagem. É um falso evangelho. Entendeu? Toda e qualquer pregação, ou mensagem, ou música precisa estar de acordo com o evangelho. Lembre-se, o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O evangelho é eterno. Agora que você tem essa visão, essa base, eu vou lhe mostrar João capítulo 1.
para que você entenda agora, juntando todas essas informações, o que realmente é o Evangelho e como é que ele foi revelado a nós. Quem é, como é que funciona essa questão do Evangelho. Vamos para João, no capítulo 1, está bem aqui. João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3 e depois o 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está claro? Agora o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Impressionante isso. Então aqui está dizendo que no princípio era o Verbo. O que é verbo? Verbo é a palavra em ação. Algumas versões da Bíblia não usam a expressão verbo, usam a expressão palavra. Tem várias versões que dizem assim, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o verso 3 fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E o verso 14 fala assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você usar a expressão verbo ou a expressão palavra, significam a mesma coisa. E quando a Bíblia fala que o verbo se fez carne ou a palavra se fez carne, você percebe que esse personagem aqui é Jesus. Foi Jesus quem deixou o céu, veio aqui e se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Evangelho. Amém? Posso ouvir um amém? Que lindo, que lindo. Vamos de novo? Só para ficar bem claro. No princípio era o verbo. Verbo e palavra são a mesma coisa. Quando o verso 14 fala assim, o verbo se fez carne, isto é, a palavra se fez carne, é Jesus. Então Jesus é a palavra encarnada de Deus. Amém? Agora, se Jesus é a palavra encarnada de Deus, Jesus é o próprio Evangelho. Quando Romanos 1,16, quando Paulo escreve aos Romanos e fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, eu não me envergonho de Jesus. E ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se você substituir a palavra Evangelho pela palavra Jesus, olha o que acontece. Ele fala assim, eu não me envergonho de Jesus, porque Jesus é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E aqui entre nós, quem salva é Jesus. Por isso que a Bíblia, quando fala do Evangelho, ela não está falando só de um livro. Não fala só de um livro de papel e tinta. O Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, é Jesus. Então aí está a revelação. Entendeu agora por que essa série chama Revelação? Porque cada programa você vai ter uma revelação. Essa é uma revelação. Não é uma revelação, não foi que eu sonhei à noite e agora estou falando para você um sonho que eu tive. Não é um dia que eu estava ali e aí de repente eu tive uma visão. Não, isso é bíblico. E a Bíblia é a revelação. E aqui está revelado para você. O Arena do Futuro está aqui para revelar, de acordo com a Bíblia, as coisas profundas de Deus para você. Portanto, ficou claro, Evangelho é a palavra, Evangelho é o verbo, Evangelho é uma pessoa, Evangelho é Jesus. Por isso, qual é o tema do programa de hoje? O Evangelho revelado. Jesus veio aqui para trazer a nós a esperança de uma vida eterna. Jesus é o próprio Evangelho revelado. Por isso que Jesus falou assim, quem vê a mim, vai, termina. Vai, quem vê a mim, isso, muito bem. Quem vê a mim, vê o Pai. Foi o que Jesus disse. E disse, e ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o Evangelho, entendeu? Quando você diz assim, eu creio no Evangelho, você está dizendo assim, eu creio em Jesus. Agora, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nos últimos anos, nós temos percebido em várias igrejas, especialmente nas igrejas consideradas modernas ou pós-modernas, ou quem sabe igrejas que são consideradas diferentes, onde as pessoas que pregam
a palavra. Eles vão até o altar ou até o púlpito e ao invés de pegar a Bíblia para ensinar, eles estão usando o PowerPoint. Estão usando somente a tecnologia. E aí vai pregar, aí põe lá um vídeo, põe lá um filme, coloca lá uma apresentação de slides em PowerPoint. E a Bíblia Sagrada não é usada. Quando ele cita a Bíblia, ele põe lá uma frase da Bíblia na tela e aquilo é tudo. Aquilo é o suficiente. Amigo, presta bem atenção. Você que é pregador, você que é pregadora, você que ocupa o púlpito, você que é pastor, você que é missionário, você que é cooperador, você que é, quem sabe, presbítero, você que é padre, você que é um líder religioso. Quando você for pregar o Evangelho, leve a Bíblia. Use a Bíblia. Pregue o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É falar de Jesus. É falar de Jesus. E você não fala de Jesus apenas verbalmente. Você fala de Jesus com a sua vida, com a sua experiência, com o seu dia a dia. E é isso que está faltando hoje nas igrejas. Pela falta de Bíblia nos púlpitos, pela falta da revelação do Evangelho, pela falta de abrir a Bíblia e explicar a Bíblia no púlpito, por esse motivo, por essa ausência, é que nós estamos criando uma geração de pessoas evangélicas vazias, sem conhecimento bíblico. Totalmente vazias. Precisamos tomar cuidado com isso. Entendeu? Bom, eu já vi Deus fazer coisas incríveis. Eu já vi o poder do Evangelho, que é o poder de Jesus, transformar as vidas das pessoas. Quando você tomar esse livro e abrir esse livro e estudar esse livro, ele deixa de ser apenas um livro, ele passa a ser a boca de Deus, ele passa a ser Jesus falando com você. Eu já vi Deus transformar pessoas que, aos olhos humanos, essas pessoas não tinham mais solução. Eu já vi Deus transformar traficantes em pessoas totalmente amáveis, diferentes. Eu já vi Deus transformar garotas de programas, prostitutas. Eu já vi Deus transformar ladrões. Eu já vi Deus transformar marido violento em marido diferente, bondoso, amoroso, cristão. Eu já vi Deus transformar pessoas possessas em pessoas livres. Eu já vi Deus tirar das pessoas depressão, angústia, vazio, enfermidades. Eu já vi Deus mudar completamente a vida de muitas e muitas pessoas. Sabe o que é isso? É o que Paulo diz em Romanos 1,16. É o poder do Evangelho. É por isso que Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para salvar. A pessoa que lê esse livro, a pessoa que estuda esse livro da maneira certa, ela passa pelo arrependimento. E o arrependimento leva à confissão. E a confissão leva ao perdão. E o perdão faz a pessoa nascer de novo. Por isso, o meu apelo para você, o meu convite para você, irmã, para você, irmão, para você que nos assiste, é que você gaste mais tempo lendo a Bíblia. Pegue uma caneta, pegue uma régua, pegue um dicionário, senta numa cadeira, coloque sobre a mesa, faça uma oração, comece a estudar o Evangelho e ao estudar o Evangelho, procure entender o que leu. Se não entendeu, anota, pergunte. Se não está claro para você, você busca de alguma maneira alguém para te ajudar, mas em oração. E eu tenho certeza que quando você conhecer melhor o Evangelho, você vai conhecer a verdade. E quando conhecer a verdade vai libertar você, porque não há nada que possa prender uma pessoa que o Evangelho não liberte, que o Evangelho não transforme. Eu sei que João 8,32 é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa, ela é absoluta. Ela diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta, cura, transforma, salva. O que você precisa é conhecer melhor o Evangelho e isso vai mudar sua vida completamente. Amém? Esse é um princípio, essa é uma revelação. Lembra-se, o Evangelho é Jesus. Por isso a Bíblia diz em Gálatas 4, verso 4, que Jesus veio aqui na plenitude dos tempos. Isto é, de acordo com a revelação, de acordo com a profecia, Jesus veio aqui. E quando Jesus esteve aqui, não havia o Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento. Quando Jesus aqui esteve, ele era o próprio Evangelho, porque não havia o Evangelho escrito, só havia o Antigo Testamento escrito. Então, Jesus falava assim, olhai para mim e sereis salvos. Ele falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Agora,
Se você crê no Evangelho, se você aceita o Evangelho, que é muito mais do que um livro, é Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai entrar na sua vida, vai mudar sua vida, vai transformar seus pensamentos, vai transformar seu coração, vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criatura, porque é impossível, ouça aqui, ouça aqui, é impossível, repito, é impossível uma pessoa aceitar o Evangelho, aceitar Jesus e continuar do mesmo jeito. É impossível. Como diz Malaquias 3,18, diz assim, claramente assim, tem que haver uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que ama a Deus e o que não ama. Às vezes eu fico assim indignado, eu fico preocupado quando eu vejo algumas entrevistas na televisão de alguma celebridade que fala assim, agora eu sou evangélica, agora eu sou evangélico. E está pulando o carnaval, e está bebendo, e está fazendo não sei o quê, e está fazendo fotos sensuais, e está por aí, não, eu sou evangélico, agora aceitei Jesus, sou evangélica. Aí a entrevistadora ou entrevistador fala assim, que legal que você é evangélico, você não mudou, né? E a pessoa fala assim, Jesus me aceita assim mesmo. Ei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Max, vem Max, se é possível, se for possível, venha. Amigo, amiga, está errado, entendeu? Está errado, meu filho, está errado, minha filha. O Evangelho muda as pessoas. Você não pode ser a mesma pessoa depois de aceitar o Evangelho. O Evangelho é Jesus, Jesus muda as pessoas. Você não pode servir a dois senhores, você não pode ter um pé na igreja e um pé lá fora, você não pode ter um pé no céu, outro no inferno, você não pode agradar a Deus e ao diabo, você não pode acender uma vela para Deus e uma vela para Satanás. Quando as pessoas aceitam Jesus, a vida delas muda. Eu sei que muda, você sabe que muda. Então não vem aqui tentando dizer que, aceitei Jesus, mas não mudei, né? Sou a mesma pessoa. Você tem que ser a mesma pessoa como pessoa, mas suas atitudes, sua postura, sua maneira de ser, o lugar que você frequenta, o que você come, a roupa que você veste, a expressão que sai da sua boca, tudo isso tem que ser diferente, porque se não for diferente, o Evangelho não mudou você. E se o Evangelho não mudou você, que tipo de evangelho que você é? Fala aí para mim. Vai, fala. Fala! É o seguinte, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho é Jesus. Essa é a revelação de hoje. Essa é a revelação do Arena. Essa é a revelação da Bíblia para o seu coração. Daqui a pouco eu vou orar por você, para que Deus mude o seu coração, para que Deus transforme a sua vida, para que Deus faça de você uma nova criatura e para que a gente possa ter paz no coração e possa se preparar verdadeiramente para a breve volta de Jesus. Amém? É isso. E me escuta, tá? E me escuta, viu? Porque eu sou o seu pastor. Tá bem? Eu sou o seu pastor. Dá para me ouvir? E o que eu estou falando para você não é nada fora daqui. É 100% o que está aqui. Então, ouça essa palavra. Ouça o texto de Romanos. Ouça o texto do Apocalipse. Ouça os textos que eu estou dizendo para você, de João 1 a 3, de 1 a 3 e o verso 14. Porque somente através deste livro, através de Jesus, que é o próprio Evangelho, é que as coisas podem mudar. Caso contrário, meu amigo e minha amiga, estaremos perdidos, totalmente perdidos. Mas Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. E para mim também, claro. Deus tem um propósito. Os dias em que vivemos são dias maus, sabia disso? Os dias em que vivemos são dias complicados, sabia disso? As pessoas hoje, elas querem a igreja, elas querem Deus, mas não querem compromisso com Deus. Vem cá, vamos sentar aqui. Vem cá, vamos sentar aqui. Vem cá, eu quero te mostrar o texto que eu mencionei de Malaquias. Agora eu vou ler para você. Olha aqui, ó. Olha aqui, vem cá. Pode vir. Chega mais perto. Olha o texto que eu vou ler para você. Malaquias, eu mencionei, mas agora eu vou ler. Malaquias 3,18. Segura essa no teu coração. Malaquias 3,18. Tá ok? Vou ler. Diz assim: Então vereis outra vez a diferença
entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está aí. Está aí. Falar o que agora? Então o texto bíblico diz assim, tem que haver uma diferença. Há uma diferença. As pessoas verão a diferença. E se diz assim, vereis a diferença, é porque tem que ser alguma coisa visível. Deus transforma por dentro, mas também transforma por fora. É óbvio. Porque por dentro, quando Deus transforma, isso é revelado para as pessoas através das suas atitudes. O que a gente faz ou deixa de fazer, como nos relacionamos, isso revela o que está dentro de nós. Por isso o texto bíblico é claro. Entendeu? Agora eu pergunto, você já aceitou Jesus no seu coração? Hã? Amém? Sim, eu também aceitei. Só que você e eu precisamos aceitar Jesus basicamente de duas maneiras. A primeira é aceitá-lo como Salvador. A segunda é aceitá-lo como Senhor. Aceitá-lo como Salvador é algo maravilhoso, emocionante. É quando Jesus fala assim, vinde a mim do jeito que você está. Cansado, cansada, oprimido, depressiva, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Eu abençoarei você. Pode vir a mim. Se você fuma, se você bebe, se você está numa vida errada, do jeito que você está, vem a mim. Eu aliviarei você. Então, aí você aceita Jesus como Salvador. Agora, quando você vai a Jesus, você precisa aceitá-lo como Senhor. Como Senhor é quando você passa a obedecer os mandamentos de Deus e você abandona aquilo que você fazia de errado. Foi o que Jesus falou para Maria Madalena. Agora vai e não peques mais. Aí é aceitar Jesus como Senhor. Amém? É isso que você quer? Parabéns. É isso que eu quero também. Então vamos orar agora e depois da oração você vai entrar nesse site aqui, ó, encontreumaigreja.com.br, vai localizar uma igreja adventista, vai até lá e você é meu convidado especial. Vai ser uma bênção para a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença hoje para entregar esta mulher, este homem, esta família nas Tuas mãos. Que a partir de hoje, Senhor, o Evangelho revelado que é Jesus esteja presente no coração de cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem um plano para cada um e por isso, nesse instante, eu como pastor, em nome de Jesus, eu quero entregar esta pessoa em Tuas mãos. E que em breve estejamos todos juntos para sempre no reino dos céus, em nome de Jesus. Amém.